ouvintes, desejo da minha alma é que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Quero falar nesta noite, neste instante, sobre o tema: para quem iremos nós? Este será o tema principal desta programação. E para isto, eu tenho aqui o capítulo 6. Capítulo 6, o Evangelho segundo João, capítulo 6. A partir do versículo 66 ao 69. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vocês sabem, pessoas, hoje à noite, ouvintes, as pessoas são bastante como eram naquele dia. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. E parece não se importar. Simplesmente a vontade para irem aonde quer que queiram. E como as pessoas que vivem em busca do prazer. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no jardim do Éden e foi deixado para tomar suas próprias decisões. Ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro. E vai para onde quer que deseja, como um louco, o prazer. Este é um homem sem Deus. E ele não mudou muito em seus pontos de vista. Ele não mudou muito em suas ideias. Ele ainda quer sua religião de folha de figueira. Vocês sabem. Ele quer fazê-la ele mesmo e cobrir-se a si mesmo e afastar-se como, mais ou menos eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito e que satisfaz a si mesmo. Se essa palavra soa de modo sensato, ele está se fazendo crer que está satisfeito. O homem, quando no fundo da alma ele sabe que está errado. Ele sabe que qualquer coisa que o homem tenha a fazer para começar está poluído. E ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua. Ele não pode fazê-lo ao tentar fazê-lo. Ele é como um leopardo tentando lamber suas manchas para removê-la. Sim, este é o homem sem Deus. Ele somente faz que seus pecados apareçam mais destacadamente. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, sem uma direção, ele ou ela faz automaticamente, consciente ou inconscientemente,
Ele faz que seus pecados apareçam mais destacadamente. Mas ainda assim eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem ouvir a mensagem do dia, a mensagem da última hora, a mensagem do tempo do fim. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, somente vagueia de um lado para o outro, vagueando sem destino, sem proteção e sem guarida. Mas, ó como eu gosto desse mas. Porém, Pedro naquele dia pôde responder como muitos de nós nesta noite. Pedro tinha encontrado algo diferente. É este algo que eu desejo, meus amados ouvintes, que cada um de vós encontre nesta noite. Se algo diferente, uma mensagem diferente, a voz de Deus nesses últimos dias, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus. Ele tinha encontrado Jesus. E ele sabia que ali estava algo muito mais do que apenas vaguear, perdido, desorientado, desnorteado, sem segurança, sem proteção. Pedro sabia que ali estava algo mais do que vaguear, viver por viver, vaguear neste mundo sem um destino, sem um objetivo, sem uma meta. Qualquer um que apenas alguma vez se encontre com Jesus, ele nunca mais, ela nunca mais será a mesma, ele nunca mais será o mesmo. A pessoa que tem um encontro com Jesus nunca mais será o mesmo. Nós falamos na programação anterior sobre aquela mulher do poço de Jacó. Ela teve um encontro com ele e nunca mais foi a mesma. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, teve um encontro com ele através daquela luz que procedeu uma voz. Ele nunca mais foi o mesmo. Moisés, quando teve um encontro com ele na sarça ardente, ele nunca mais foi o mesmo. Abraão, quando teve um encontro com ele, debaixo dos carvalhais de Manre, ele nunca mais foi o mesmo. Noé, quando ouviu a voz de Deus, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Você que está ouvindo esta mensagem nesta noite, e por alguns meses
alguns dias, ou semanas, ou por mais de anos está acompanhando esta programação, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma, porque através desta emissora, por meio desta programação, se transmite a pura, nua e crua, real e genuína palavra de Deus, a mensagem profética, a mensagem enviada por Deus através do profeta, por nome de William Marion Branham, o mensageiro de Deus. E eu tenho orgulho de transmitir esta mensagem. Algo lhe acontece com cada pessoa que se encontra com Jesus. Ele nunca mais será o mesmo. E este Pedro tinha se encontrado com Jesus. Ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro homem. Você tem encontrado algo diferente nesta programação, nestas mensagens firmes, sólidas? É diferente das denominações. O batismo é diferente, é o batismo de Atos, o qual o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o inquiridor deste século? Qual é o ousado que possa combater o que o Espírito Santo fez através de Pedro? Jamais alguém contestará que Pedro recebera a chave do reino. Ele teve a revelação. Ele foi aquele que disse: para quem iremos nós? Portanto, este Pedro tinha encontrado com Jesus. Ele tinha encontrado algo diferente em Jesus. Nunca houve um homem como Jesus. E ele tinha encontrado esta grande coisa nele, que o fez fazer esta pergunta: Senhor, para quem iremos nós? Ó Senhor, para quem iremos nós? Jesus disse: agora, se quereis ir com os doutores, ou com os outros 70, estáis livres. Simplesmente siga em frente e ide. Está liberado. O ministério de Deus não vive segurando pessoas à força, com promessas de cargo, promessas de salário. Balaão, que foi um mensageiro assalariado, o ministério vindicado por Deus, não segura um obreiro por posição, salário, por promessas, não. O que segura o homem é o chamado, a convicção, é a palavra, é a vindicação. E Jesus disse: quereis ir com os outros 70? Ele não tentava segurar.
porque ele sabia quem era e quem não era. Por isso que ele disse: não vos escolhi a vós os 12, e um dentre vós é um diabo. Ainda tinha um diabo ali no meio deles. E Jesus sabia. Ele sabia. Mas Pedro disse: para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens a palavra da vida eterna. Ninguém mais a tinha, a palavra, senão ele. E Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente, e tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus, e sabia que essa era a verdade, que ele tinha a palavra da vida eterna. Oh, se somente pudéssemos ficar com ele o suficiente para reconhecê-lo. Fica conosco, fica com ele, ouça este programa, analise estas mensagens que nós transmitimos nesta programação. O suficiente para reconhecer que esta é a palavra de Deus, a palavra que te produzirá vida eterna. Agora, o que Jesus tinha, que era tão diferente de qualquer outro, o que Jesus tinha? Porque ele era diferente do rabino. O rabino era um sacerdote, ele era um mestre, um erudito, provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus. Nós não temos registros de que Jesus alguma vez tinha frequentado uma escola, ou aprendido alguma coisa do homem. Ele não necessitava disto. Ele era o Filho de Deus. Ele era revelado a ele do céu o que ele devia fazer. E esta revelação celestial tinha causado tal impressão nesses discípulos, que Pedro falou: para quem iremos nós? Para encontrar com isto. E é simplesmente tão real nesta noite, nesse momento. Para onde iríamos nós para encontrar isto? Uma mensagem tão clara, tão pura, tão segura, tão real, tão verdadeira. Uma mensagem que prega, anuncia que Ele é um Deus com 3 manifestações. É simples assim. Ele não é 3 deuses, não. Ele não é trino, porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse: eu e o Pai somos um. Uma mensagem que veio pregar a ordem da igreja, a Santa Ceia com vinho,
não suco de uva. Um pão asmo, não um pão de padaria, com fermento. E após a celebração da ceia, o ato do lava-pés. Porque Jesus disse: como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se vós me chamais mestre, vós dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu sou o Senhor e mestre, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, como eu vos fiz o exemplo, vos dei o exemplo, vós também façais. Exemplo é para ser seguido, não é para ser admirado apenas. Pedro sabia o que ele tinha encontrado. Agora, o que é que Jesus tinha que era diferente? O que é que ele tinha? Ele tinha o que Anás não tinha. Ele tinha o que Caifás não tinha. Ele tinha o que Pilatos não tinha, Herodes não tinha. E esta mensagem tem o que as denominações não têm. Agora, a primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Agora, há somente um céu. Um céu. Se ele é o caminho para o único destino, e há um Deus, um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, não e não, mas somente um caminho para chegar lá. E Jesus disse: eu sou o caminho. Agora, o homem, a teologia, os colégios bíblicos, sabedoria humana, contra a palavra de Deus, tenta fazer outros caminhos. Caminho fácil, evangelho fácil. Não tem problema a mulher cortar o cabelo. Não tem problema a mulher usar calça esporte. Não tem problema a mulher usar shorts, mini saia, tomara que caia. Não tem problema a mulher se maquiar, se pintar. Isso é um evangelho falso. Isso é doutrina de Satanás. Uma vez que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. O homem muda, a religião muda, a política muda, a sociedade muda, mas Deus não muda. Ele é imutável. O que ele chamou de pecado há mais de 2000 anos atrás continua sendo um pecado nesta noite. Mas o que acontece, esses púlpitos abarrotados de homens irresponsáveis, levando milhares, dezenas de pessoas ao inferno com falsa doutrina. Enquanto a Bíblia diz que não haja vestimentas do homem na mulher,
tem que se vestir com um traje honesto. Quando a Bíblia fala que a mulher deve estar calada na igreja, não usar de autoridade, eles dizem que não tem problema a mulher pregar no púlpito. Isso é um blefe, isso é falcatrua, isso é engano. Custe o que custar, a mensagem será pregada. Deus tem uma mensagem nesses últimos dias. A mensagem na virtude, poder, virtude, ministério de Elias, que abateu a Jezabel. Aquela pagã, aquela iníqua, aquela perseguidora, serviu de comida para os cães. E se você seguir os passos de Jezabel, mulher que está me ouvindo nesta noite, você será comida dos cães, demônios devoradores. E você, após ouvir estas grandes verdades, você tem essa pergunta nesta noite: o que eu estou fazendo aqui? Para que iremos nós? Para onde irei? Eu apresento para você a mensagem de Elias, a mensagem do assim diz o Senhor, a mensagem que chama o pecado pelo nome, que condena o pecado, que aborrece o pecado, mas que chama o pecador ao arrependimento. Portanto, arrependei-vos e cada um de vós, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Altíssimo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Agora só resta crer, tudo é possível, somente crer. Amém.